Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tudo sobre Coluna. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna vertebral e também especialista em dor. E hoje nós vamos conversar sobre lombalgia crônica, a dor lombar crônica, aquela dor lombar persistente. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal para que vocês possam receber mais vídeos como esses e se beneficiar de informações de qualidade, informações baseadas em evidências, principalmente voltadas para as patologias da coluna, mas também vídeos relacionados à anatomia, à fisiologia, fisiopatologia da dor, que são assuntos extremamente relevantes. Bom, sem mais delongas, vamos conversar aqui sobre dor lombar crônica. O que é isso? O primeiro passo é a gente explicar o que é uma dor crônica. Nós temos uma classificação onde a dor ela pode ser dividida em uma dor aguda e uma dor crônica. Dor aguda é aquela dor que tem menos do que 3 meses e a dor crônica é aquela dor que tem mais do que 3 meses. Nesse meio tempo, nós temos também uma subdivisão chamada de dor subaguda, que é aquela dor que tem entre 6 semanas e 3 meses. Mas vamos focar aqui na dor aguda e na dor crônica. Qual que é a principal diferença entre elas? A dor aguda, ele é um mecanismo funcional de alerta do nosso corpo. Então, quando a gente está sentindo uma dor, por exemplo, por conta de uma topada que você tomou aqui agora, essa informação dolorosa é para te alertar de que algo errado está acontecendo. Então, isso tem um papel importante na biologia humana e ao longo do processo evolutivo do ser humano, né? Para alertar que existe um problema e que a gente tome providência frente a esse problema. Já a dor crônica não. A dor crônica ela não tem tanta funcionalidade, ela já é um processo disfuncional, onde essa dor ela começa às vezes a persistir independente de um estímulo nociceptivo, de um estímulo agressivo existente no nosso corpo. E além disso, essa dor ela começa a vir associada com diversas consequências, porque o processo de cronificação de dor acaba trazendo inúmeras repercussões no organismo do paciente, fazendo com que a gente considere a dor crônica não apenas como um sintoma, como é o caso da dor aguda, mas sim como uma própria doença, diante de toda a repercussão que ela causa no organismo do ser humano. E como que acontece, né? Quais são essas repercussões? A principal repercussão que uma dor crônica ela causa é o processo de sensibilização. Imagine, por exemplo, que você resolveu iniciar uma prática de alguma atividade física, como por exemplo tênis. Eu não sei se vocês já praticaram tênis, mas tênis é um esporte que eu considero difícil de você começar a jogar, né? Então, a primeira vez que você vai pegar uma raquete, você tem dificuldade de bater na bola, você bate, a bola vai para o lugar errado, você não consegue acertar bem na bola. Mas se você se propõe a jogar todos os dias tênis durante 2, 3 horas, ao longo de 3 meses, você com certeza já vai estar jogando bem, você já consegue participar de fazer umas partidas bacanas, consegue até ir para alguns torneios, quem sabe até vencer torneios, porque você está fazendo isso constantemente. Esse processo, ele acontece por conta de algo que existe dentro do nosso organismo chamado de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Essa mesma pessoa que não sabia jogar tênis e agora 3 meses depois está jogando super bem, é o mesmo indivíduo. Mas o que é que mudou nessa pessoa? É porque ela repetiu tantas vezes uma mesma informação que o cérebro passou a facilitar a transmissão dessa informação. Esse paciente não aprendeu do nada uma habilidade nova, né? Porque essa informação foi passando e aí o limiar excitatório para que essa informação acontecesse ficou mais baixo. Esse é o processo chamado de neuroplasticidade. E isso também acontece no paciente que sente dor. Imagine um paciente sentindo dor diariamente ao longo de 3 meses. O que é que vai acontecer com esse paciente? Ele começa a facilitar essa via da dor. O cérebro desse paciente facilita com que ele sinta dor. Então a dor que antes precisava de um estímulo grande para que ele, a nocicepção precisava de um estímulo grande para que ele percebesse a dor, agora já não precisa desse estímulo tão intenso. Então isso vai fazendo um processo de sensibilização, tanto sensibilização periférica, que é o sistema nervoso periférico que antes ele para excitar eu precisava ter um limiar mais alto e agora ele se excita com um limiar mais baixo, então a percepção de dor perifericamente na região lombar ela já está mais baixa, e também a sensibilização central, que acontece a nível do cérebro. E o que é a sensibilização central? É a área da dor modulando algumas áreas cerebrais, como por exemplo a área do comportamento, fazendo com que o paciente com dor crônica ele tenha mais distúrbio do humor, ele tenha mais alterações comportamentais, ele começa a perder o prazer em fazer coisas que antes ele adorava fazer. Essa informação dolorosa repetida também começa a mexer na área da memória, então o paciente com dor crônica costuma ter ali uma alteração
sutil na memória cognitiva operacional, essa memória do dia a dia, ele anda mais esquecido, com a atenção prejudicada. Esse paciente também começa a ter distúrbio do sono, porque a área da dor começa a hiperativar a substância ativadora reticular ascendente, que é a área que é responsável pelo nosso estado de alerta, de vigília. Então o paciente com dor crônica, ele começa a ter distúrbio do sono, começa a ter insônia. E o problema é que a insônia começa a retroalimentar o processo de dor. Então essas são as características da sensibilização central. Isso faz com que a gente precise tratar um paciente com dor crônica de uma forma completamente diferente do que a gente trata um paciente com dor aguda. E quando nós temos um paciente com dor lombar crônica, a gente precisa ter esse cuidado de entender quais são as consequências que estão acontecendo por conta dessa dor na vida, no cotidiano, na qualidade de vida, no bem-estar desse paciente. E a gente precisa tentar manejar tudo isso, melhorar a qualidade do sono desse paciente, restabelecer a funcionalidade, melhorar a cognição desse paciente, melhorar os distúrbios do humor que estão acontecendo. Então a gente precisa reestruturar tudo isso e não apenas enxergar como uma coluna que está doendo. Porque se a gente trata apenas uma coluna que está doendo e a gente não faz um tratamento voltado para essa sensibilização que já aconteceu, existe uma grande chance da gente ter falha no nosso tratamento. E por que esse paciente está tendo uma dor lombar crônica, né? Bom, em teoria, frente a qualquer agressão que acontece no nosso corpo, a gente deveria tratar esse processo, essa agressão, por exemplo, inflamação, e restabelecer o equilíbrio do nosso corpo. Então, o paciente que tem dor crônica é porque ele não conseguiu restabelecer esse equilíbrio, seja por conta de uma artrose na coluna, seja por conta de uma alteração no disco, seja por conta de uma compressão de estrutura nervosa, seja também por conta de alterações musculares, né? A gente precisa lembrar que o músculo é a principal estrutura que causa dor na região lombar, ou até mesmo por conta de alterações viscerais. Precisamos lembrar também que quando a gente fala de lombalgia, dor na região lombar, eu posso ter uma origem dessa lombalgia de estruturas viscerais. Pense aqui na paciente que tem endometriose, que pode sentir dor na região lombar, um paciente que tem cólica renal também pode sentir dor na região lombar. Então a gente precisa investigar bem qual que foi o mecanismo que não se restabeleceu, que não voltou à sua homeostase, e precisamos também tentar trazer essa homeostase para esse paciente. Então tratar um paciente com dor lombar crônica é a gente tentar trazer esse reequilíbrio e a gente não esquecer de manejar e tratar todas essas repercussões que foram deixadas pela dor crônica. Por isso que não é tão simples assim e que muitas vezes a gente precisa realizar esse trabalho em equipe, incluindo nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, especialistas em dor, cirurgiões, para que a gente consiga olhar esse paciente de uma forma mais holística e tratá-lo de forma efetiva. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre lombalgia crônica. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não deixem de curtir, e caso tenham ficado com alguma dúvida, deixe essa dúvida aqui nos comentários para que a gente possa conversar, esclarecer essas dúvidas e sanar o máximo possível de qualquer informação que não tenha ficado clara para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.